Um bebê de 7 meses de gestação, cujo nome era Vinícius Eduardo, foi morto covardemente. Esse é o país do Alexandre de Moraes que permitiu esse verdadeiro crime praticado contra essa criança. Deputada, antes de entrar ao vivo, a gente conversava aqui sobre a questão do aborto. Qual que é a opinião do senhor sobre a legislação relativa a esse assunto aqui no Brasil e as últimas discussões que têm sido estabelecidas sobre esse tema? Eu sou totalmente contrário ao aborto. O aborto é uma das pautas mais terríveis que existe. Inclusive, hoje existe um homicídio, um genocídio silencioso praticado pelo mundo. Mais de 6 milhões de crianças são abortadas todos os anos. Mas eu quero aproveitar esse momento para falar de um caso que me chocou e muito me entristeceu, acontecido na cidade de Uberlândia. No último dia 30, o Brasil teve um marco muito negativo na história do aborto. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, ele liberou o aborto via assistolia fetal, que antes era proibido. Então, um bebê de 7 meses de gestação, cujo nome era Vinícius Eduardo, foi morto covardemente por esse meio, que é um meio equivalente à tortura, porque se aplica uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê, o que faz com que ele agonize de dor até a morte. A prática é tão cruenta, ela é tão hedionda, que é proibida na medicina veterinária. Mas para um ser humano, eles não proíbem. E os aloprados do Instituto ANES e daquele partido PSOL defendem essa prática e ainda a chamam de aborto humanizado. O que tem de humano em matar um bebê no útero mediante tortura? Nada. E eu estava em Uberlândia nesse dia, quando recebi a ligação de um grupo pró-vida, falando que uma jovem de 13 anos estava indo para o HC da UFA, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, para realizar este procedimento. Imediatamente liguei para um procurador federal que conseguiu conversar com o reitor da universidade e uma autorização para que eu pudesse levar uma senhora que é do movimento Pró-Vida, uma orientadora, para poder falar para aquela jovem criança o que estava acontecendo. Essa menina de 13 anos, ela não foi estuprada. O estupro foi presumido por causa da idade, mas ela tinha um namorado de 24 anos, o sexo era consentido, ela ficou grávida, ela sonhou em ser mãe, ela deu um nome para essa criança, Vinícius Eduardo, e depois, quando ela começou a postar fotos acariciando a barriga no Instagram, nas redes sociais, que se descobriu que ela estava grávida. E então, pessoas que para mim são verdadeiras sacerdotisas de Baal, gente que trabalha para o maligno, porque como dizia Chesterton, o diabo ele não chega com chifre, tridente e capa vermelha não, ele chega defendendo o aborto. Essas pessoas chegaram até ela e a convenceram de abortar, porque eles falam que isso é uma questão de escolha, mas para que alguém possa tomar uma escolha responsável, é fundamental que ela saiba a natureza daquilo que está fazendo. Eu tenho um livro a respeito do aborto, Abortismo, Poder, Dinheiro e Morte, e tem aqui na página 44 do meu livro algumas dos malefícios dessa prática para a mulher, tá bom? Aqui estão. As estatísticas indicam que 79% das mulheres não conseguem perdoar a si mesmas após um aborto provocado. É por isso que a grande maioria do movimento pró-vida é composto por mulheres. São mulheres que abortaram e se arrependeram do que fizeram. 63% dessas mulheres passam a ter medo de uma próxima gravidez. 55% sofrem com pesadelos. 49% desenvolvem aversão à aproximação de bebês. 60% adquirem pensamento suicida. E 28% vão cometer suicídio. Agora, essa jovem não apenas não sabia o que estava acontecendo, como ela não foi informada que ela seria obrigada a entrar em um processo de parto. Só que ao invés de dar à luz a uma criança viva, ela teve que assistir o filho dela sair morto de dentro do útero dela, porque ele foi assassinado. Então ela ficou 60 horas em trabalho de parto, 30 delas sentindo muitas dores. Tem mensagens dela para o pai, pedindo socorro, falando: pai, tá doendo demais, eu não sabia que isso ia acontecer. Não sabia porque ninguém falou para você, garota. Você é uma vítima. Você é uma vítima de pessoas que te utilizaram para matar o seu próprio filho. Não seja dura demais consigo mesma, tá bom? Todo mundo aqui sabe que você foi enganada. E eu também fui enganado, porque quando eu estava lá, na Universidade Federal de Uberlândia, aguardando com o orientador e com a advogada do pai que falou que não queria que isso acontecesse, aguardando para poder te orientar e falar que você ia passar por isso, minha jovem. Nós fomos barrados na entrada. E depois,
Em um segundo momento, a advogada recebeu uma falsa informação, porque eles perceberam que nós não iríamos sair de lá. Então eles informaram que a criança havia nascido com vida. Nós saímos então do hospital felizes, agradecendo a Deus, porque tínhamos impedido esse crime de acontecer, mas era só uma mentira. Tão logo eu saí do Hospital das Clínicas, eles injetaram cloreto de potássio no coração dessa criança, forçando um infarto do miocárdio que levou à morte de Vinícius Eduardo. E até agora, eles não sabem onde está o corpo da criança. Eles não podem enterrar essa criança porque não sabem aonde foi parar o corpo. Olha o que está acontecendo com esse país. Esse é o país do PT, esse é o país do Alexandre de Moraes que permitiu esse verdadeiro crime praticado contra essa criança. Um homicídio terrível, com o aval do Estado, passando a mão na cabeça do que existe de pior em nossa sociedade. Se a nossa sociedade não se levanta para defender a vida, nós somos indignos de prosperar. Mas podem ter certeza, eu vou lutar até o fim contra o aborto e por justiça para o Vinícius Eduardo. Que Deus conforte o coração dessa jovem que não sabia, eu sei que não sabia o que estava fazendo. Eu lamento muito que todo esse caso terrível tenha acontecido justamente em Minas Gerais e justamente em Uberlândia, na cidade que eu moro. E aconteceu lá porque existe um grupo terrível dentro da UFO que provoca e promove esse tipo de pauta, que em nada ajuda as mulheres, muito pelo contrário, só faz com que elas também sejam vítimas desse procedimento diabólico chamado aborto.